Bom dia, agora são 10 horas e 42 minutos. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, e estamos ao vivo mais uma vez pelo Facebook, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão ao vivo de número 117 desde o início da pandemia. Quem está aqui ao meu lado para atualizar os dados sobre a Covid-19 em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos. Então vamos à atualização epidemiológica da Covid-19 na data de hoje. Então temos notificados até o momento de estado gripal 83.455 suspeitos. Destes, 88% realizaram testes sorológicos ou de PCR, totalizando 72.716 testes. Destes, 51.978 foram negativos para a doença e 20.738 confirmados de Covid. Temos até o momento 572 óbitos, representando 2,8% de letalidade. Recuperados, nós estamos com 18.340 pessoas, representando 88,4%. Profissionais de saúde, 2.179, 10,5%. E síndrome respiratória grave, que precisou de uma internação, foram 2.237 casos, representando 10,7%. O coeficiente de incidência da doença está em 4.501 casos para 100 mil habitantes. Então, da atualização de ontem para hoje, nós tivemos mais 81 casos confirmados, com 24 testes sorológicos e 57 testes de RT-PCR, representando uma infecção mais recente. Lembrando que os exames sorológicos, eles representam uma infecção antiga. E 4 óbitos da atualização de ontem para hoje. Próximo. Em relação aos testes, PCR e teste rápido, do total de casos leves que foram notificados até agora, vocês podem ver que o PCR, é o nosso exame padrão ouro, representando aí 79,23% dos casos confirmados por PCR. E os outros 19,59% de teste rápido, certo? Então, esse slide é para demonstrar para vocês que realmente o exame que vai detectar se a pessoa está com a doença, na fase aguda principalmente, é o exame de PCR e por isso ele é o nosso exame de preferência, o exame padronizado pelo Ministério da Saúde, pelo Estado e pelo município para estar realizando a identificação da doença. Próximo. A nossa média móvel de casos confirmados da doença, que apresentamos para vocês em toda a live, mostrando aí que no momento nós estamos com média de 88 casos novos por dia da doença, com uma queda do dia 1/8, que estava em 291 casos. Então tivemos praticamente 200 casos, uma média menor de 200 casos, ou seja, é uma queda importante, porém não podemos ainda baixar a guarda e precisamos tomar todas as medidas de prevenção. Próximo. Em relação aos casos graves também, a nossa média móvel vem mostrando aí uma queda desses casos, que temos aí agora uma média de 11 casos novos internados por dia. E o que é mais importante nesse slide, os óbitos. Vocês podem ver que a nossa média móvel de óbitos vinha vindo 5, 7, 6, 8. Quando chegou a 8 casos por dia, foi o nosso pico aí da média móvel dos casos dos óbitos. E agora, que foi em torno do dia 3 de setembro. E agora no dia 21 nós estamos com uma média móvel de 4 casos por dia. Uma redução aí de 50% nessa média móvel desde o início do mês. Próximo. Esse slide é para mostrar para vocês os casos leves e os casos graves proporcionalmente, tá? Em relação à ocorrência deles por semana. Então, a linha azul são os casos leves e a linha amarela são os casos graves. Vocês podem ver, quando a gente tem um aumento de caso leve, na semana seguinte a gente tem um pouco mais de caso grave e assim por diante. Vocês podem ver que tem uma queda mais acentuada dos casos leves nas últimas semanas e depois também uma queda dos casos graves. Lembrando que uma pessoa que tem Covid, os sintomas de Covid hoje, ele vai ter uma gravidade daqui 7, 10 dias e aí precisar de uma internação. Por isso que essa curva ela é meio que uma onda. Quando cai o caso leve, quando os casos leves caem, os casos graves vão se cair mais para frente, não no mesmo período. Próximo. Demonstrando também o que eu falei dessa redução da média móvel de óbitos,
aqui em números absolutos por semana. Então, a nossa semana de ocorrência de óbitos, de pico, foi a semana 36, com 57 óbitos comunicados naquela semana, ocorridos naquela semana. Depois tivemos uma queda de 10,5% para a semana 37. E para a semana 38, que foi a semana passada, nós tivemos uma redução de 35,3%. Uma queda importante, né, mas que devemos ainda ficar muito atento. Continuando a redução dos casos leves, teremos menos internação e continuaremos a ter essa redução nos óbitos, que é o nosso principal objetivo. Próximo. Como, né, estamos apresentando para vocês toda a live, essa é a taxa de ocupação de leitos de UTI do nosso município. Então, desde o início da fase amarela, do dia 4 de setembro, nós estávamos com 65,96% de ocupação. Chegamos aqui no dia 19/9 a 53,47% de ocupação. E na data de ontem, nós estávamos com 57,10% de ocupação. Estamos aí, então, bem abaixo, né, de 75%, mas que precisamos ainda manter todas as medidas de prevenção, distanciamento social, se puder ficar em casa, não sair desnecessariamente, para que a gente possa aí manter essa curva da doença nessa descendência. Próximo. Então, em relação aos internados acumulados, temos no momento, né, 277 pessoas com síndrome respiratória internados, 102 em UTI e 175 em enfermaria. Em relação aos pacientes que têm Covid confirmado, nós temos 160 pessoas internadas, 75 em UTI e 85 em enfermaria. Vocês podem ver que esse percentual aí de UTI, 75 pessoas, algumas semanas atrás nós chegamos a atingir 120, 115, então realmente tivemos essa queda importante das pessoas com Covid em UTI. Esperamos que reduza ainda mais, mas é isso que a gente vem demonstrando aí, observando com a queda da doença. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, e que realmente ainda a doença está circulando, é necessário todo o cuidado e que o distanciamento social, uso de máscara e que as pessoas realmente só saiam de casa quando for necessário, ainda continue sendo uma premissa que todos devem seguir. Obrigado, Andréia, pelas informações, e é sempre bom reforçar o que você está colocando, que a gente traz as boas notícias agora dessa queda que se apresenta, mas a continuidade dessas boas notícias depende de todos nós, da nossa atitude. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer e registrar a presença do nosso intérprete de Libras, o Alfredo Neto, que participa da live por meio de uma parceria da Secretaria de Comunicação e Secretaria de Saúde com o Lar de Fátima. E em nome da Secretaria de Comunicação, agradeço mais uma vez a participação da Andréia, lembrando que a próxima live será na sexta-feira, às 3h30 da tarde. O nosso recado continua o mesmo: cuide de si, cuide do próximo, fique em casa.